Quando estão fazendo alguma criação, seja ela literária, wordbística, artística, como for, todas as vezes a gente coloca nas nossas observações toda vez que a gente acerta alguma coisa. Isso é realmente importante. Mas muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que a gente errou, aquilo que a gente não sabe, e simplesmente foca nos acertos, desconsiderando os erros e todos os outros fatores que não estão envolvidos literalmente com o sucesso. Quer então entender como você pode utilizar o viés da sobrevivência dentro do seu mindset para assim conseguir construir uma caminhada muito mais enriquecedora? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Facamos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o viés da sobrevivência. Uma coisa interessante sobre esse viés é que quando a gente pensa em sobrevivência, estamos pensando diretamente nas coisas que sobrevivem, que dão sucesso, que fazem acontecer, que são aqueles seres que voltam dos primórdios, estão todos os erros e todos os fatores e como assim ainda consegue viver, consegue sobreviver, consegue estar muito bem, obrigado. De uma forma geral, quando a gente considera o viés da sobrevivência, a gente vê que existe diversos fatores que fazem com que a gente consiga sobreviver ao meio das diversidades. E as diversidades podem ser literalmente algo que nos faça mal ao ponto de nos matar, ou as diversidades podem ser simplesmente alguns percalços e algumas dificuldades pontuais para aquilo que conseguimos fazer ou aquilo que nós almejamos em fazer. Mas Rafa, o que seria assim, de uma forma direta e literal, o que seria esse viés da sobrevivência para eu conseguir entender qual é o seu mindset? O viés da sobrevivência é um erro na análise que ocorre quando se observa apenas os casos que sobrevivem a um processo, ignorando aqueles que falharam ou desapareceram, levando a uma conclusão distorcida. O exemplo clássico que a gente consegue ver no Instagram, no TikTok, na internet de uma forma geral é que durante a Segunda Guerra Mundial o exército dos Estados Unidos analisou os aviões que retornavam das missões com alguns furos de bala e decidiram reforçar algumas áreas, principalmente aqueles locais onde tinha as balas propriamente dita. Já o estatístico Abraham Auld argumentou o contrário, que os aviões que voltavam representavam aqueles que sobreviveram. Então os danos que recarregavam mostravam as partes que não precisavam de reforço. As áreas que sem dano nos aviões que retornavam provavelmente eram aquelas que, se atingidas, causariam a queda do avião, e esses pontos deveriam ser reforçados devido a essa problemática. De uma forma geral, essa história diz que os aviões vão para a guerra e eles voltam com buracos de bala. Então fala, nossa, devido a esses buracos a gente vai reforçar esses buracos para que não tenha algumas complicações no futuro, ou seja, vou colocar mais metal nesses pontos do avião. Mas, na verdade, a gente considera que se tem buraco de bala nessas partes do avião, significa que onde não tem bala, se por acaso tivesse, não teria sobreviventes. O que seria então esse viés da sobrevivência na literatura ou na sua vida propriamente dita? O viés da sobrevivência, ele busca uma argumentação de que, devido a um erro da sua observação inicial, faz com que você gere conclusões precipitadas. Você já imaginou quando você está construindo a sua história ou a sua campanha de RPG, o seu world building de uma forma geral, que, dependendo dos pontos que te chamam mais atenção, aqueles que você trabalha mais, aqueles que funcionam, você decide então colocar mais e desenvolver mais esses pontos. Porém, se você imaginar que aqueles pontos que não deram certo, que precisam ser colocados em mais trabalho, são aqueles que vão gerar buracos. Quando a gente foca simplesmente no que a gente sabe, naquilo que a gente é bom, naquilo que realmente apenas funcionou, você nunca vai observar formas diferentes de reforçar o seu avião para assim conseguir fazer com que as suas histórias voltem na sobrevivência. Muitas vezes a gente começa a construir nossas histórias, os primeiros contos, algumas primeiras campanhas, alguns primeiros world buildings, e você vê que a história cai por terra, que a história não funciona, que o seu world building não funciona, que a sua campanha não funciona. Por quê? Porque existem diversos buracos na sua história ou na sua metodologia que faz com que o avião seja derrubado.
E ao invés de você reforçar os seus pontos negativos para que as suas histórias sempre voltem, sempre os aviões voltem sobrevividos, você decide reforçar então os pontos que você já sabe. O canal Craftando Mundos, ele nasceu basicamente para você procurar diversos locais nesse seu avião e assim colocar e reforçar esses pontos. Nunca, no caso, desde que antes de eu começar o canal, eu não sabia sobre o iceberg cultural, eu não conhecia técnicas de escrita, o PEX, o desenvolvimento, o iceberg cultural, ou diversas outras técnicas que eu já trouxe aqui, semi-sequência, técnica de primeira página, revisão focada, diamante duplo, ou diversos outros guias que eu já trouxe aqui para vocês. Por quê? Porque quando eu construí os meus mundos fantásticos, eu apenas procurava naquilo que eu era bom. Nas criaturas, nos ambientes, nas descrições naturais. Por quê? Porque eu sou biólogo, então tenho muita dessa facilidade. E quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha essas facilidades visuais, então eu conseguia fechar os olhos e imaginar todo esse universo e passar para o papel as coisas que eu imaginava e as coisas que eu verbalizava também. Tanto que eu era muito forte como contador de história porque eu conseguia muito trazer com a emoção aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava. Mas o viés de sobrevivência tem como principal ponto na discussão de hoje, no vídeo de hoje, como uma forma de você pensar um pouco diferente na hora que você for estruturar não apenas a história como um todo, mas sim o seu desenvolvimento e o seu crescimento como um criador. Seja um criador de mundos, um criador de campanhas, um criador de histórias, seja um world builder, um mestre ou um escritor ou escritora, o importante é você imaginar que quando a sua história ela sobreviveu, então significa que ela funcionou. Aqueles que não sobreviveram, o porquê raios não funcionou? Por que raios a sua história não foi para frente? Claro que eu poderia ficar aqui num vídeo gigantesco com diversos pontos diferentes colocando o porquê raios tal coisa não funciona. Uma descrição mal feita, um diálogo não interessante, um world building sem vida, um personagem chato, um desenvolvimento narrativo meio merda, um personagem sem arco narrativo, um romance fora de ponto, uma destruição de sua falácia narrativa, seja aí diversos elementos diferentes do porquê raios a sua história não funcionou, aí você simplesmente fala, putz, não funcionou, e vamos para outra coisa, e vamos para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, até que chega aquele ponto que vai cair naquele mesmo roteiro narrativo que você já sabe que funciona. Eu já sei que as minhas histórias de terror funcionam muito bem, obrigado, então eu fico nelas, perfeito, aprimoramento, desenvolvimento. Mas eu não vou tentar nenhum personagem que seja levemente mais cômico, tentar um personagem que brinque um pouco mais com o amor, uma história que fuja um pouco mais do terror e faça mais para uma dark fantasy, por exemplo, para ficar um pouco mais bem desenvolvido. Ah não deu muito certo, então simplesmente você desiste. Uma coisa é você procurar a sua voz autoral, procurar o seu estilo narrativo, o seu estilo world building, mas você não buscar em nenhum momento encontrar quais são as facilidades e as dificuldades que você tem na sua história, você vai criar e ser um mestre chat GPT que vai reciclando as mesmas coisas, mudando. Ao invés de ser um taverneiro, é uma taverneira. Ao invés de ser um acampamento não sei o que, é um piquenique. Ao invés de ter um goblin, vai ter um troll. Ao invés de ser a floresta A, vai ser a savana B. Claro que você pode construir histórias que girem em torno do mesmo mundo, histórias que desenvolvam nas mesmas propostas, que façam no mesmo universo, que tenham o mesmo personagem, que tenham a sua mesma voz. Perfeito, isso é maravilhoso, porque isso mostra uma identidade da sua criação. Mas o ponto que eu quero trabalhar aqui não é simplesmente o desenvolvimento narrativo ou simplesmente ficar devaneando os propósitos e as ideias. Um iceberg cultural, ele basicamente é o quê? Você perceber que existem as coisas que estão na superfície, que são fáceis de ver, e nós temos o fundo do iceberg cultural, que são diversos outros elementos que são importantes para a sua narrativa, que às vezes são aqueles que fazem o chance, o pan, aquela ligeira diferença que mostra que existe uma profundidade muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. Quando eu falo para vocês descreverem mais do que simplesmente a visão,
colocar olfato, paladar, audição, tato e tudo mais, serve para principalmente mostrar para o universo que não é simplesmente uma foto, que é um vídeo que acontece, que é uma vida que acontece, porque não adianta simplesmente você falar, nossa, que negócio bonito, nossa, que negócio claro, mas se você não sente cheiro, não sente textura, não sente frio, não sente calor, não sente umidade, não sente estar presente naquele ambiente, aquele ambiente vai ser simplesmente uma chapada, um fundo verde de trás daquilo que você está construindo. Da mesma forma que se você for descrever alguns diálogos que são simplesmente explicativos, você vai estar fazendo uma videoaula, você vai estar fazendo simplesmente uma declamação daquilo que você quer. Nós precisamos achar a chave para vencer naquilo. Mas a chave é tão importante? Sim, porque a chave era necessária para abrir os portais que vão fazer tal coisa. Mas os portais não são proibidos? Sim, são proibidos. Mas se não fizermos tal coisa, o mundo vai acabar. Mas se nós não fizermos, o que pode acontecer? Sim, o mundo vai acabar. E tem aquele diálogo meio bosta, que é totalmente explicativo e que você fala, ok, perfeito. Claro, existem vídeos que eu comentei para vocês que o show do tell é importante, às vezes o tell é importante. Tem momentos da história que esse diálogo bosta é importante. Quando você tem uma urgência de tempo, não existe esse de show. Vai no tell mesmo. Ah, mas Rafa, claro, existem momentos na nossa vida que o tell é importante. Mas o que eu quero chegar nesse ponto é, para a gente construir uma história, construir um universo, não é apenas focando nos aviões que voltaram da guerra. É se perguntar o porquê raios tal avião não voltou para a guerra. Muito bom, parabéns, espero muito que as suas campanhas, suas histórias, seus universos sejam cada vez mais desenvolvidos, tanto que o slogan do nosso canal é Craftando Mundos, no caso o nome é Craftando Mundos, mas eu sempre termino com a frase usem a Buda nas coleções e deixem os mundos cada vez mais. Então, por que disso? A ideia aqui é você imaginar o porquê e como eu posso deixar os nossos mundos cada vez mais. Seja eles incríveis, fantásticos, emocionantes, cativantes. Como? Então aqui neste momento não é o foco de eu vou construir o que e vai... Não, aqui nesse momento é a gente criar um pouco uma reflexão e imaginar o porquê a sua história não funcionou. Claro que quando a gente fala sobre mestre de RPG, existe o fator jogador, o fator calendário, o fator E. Mas quando a gente fala sobre uma narrativa onde todo o controle está dentro de você, você é todos os personagens, você é a história, você é o enredo, você é o tempo. Como todos esses fatores estão dentro do seu controle, aí agora a coisa fica diferente. Por que o seu personagem não é cativante? Porque a ideia é ele não ser cativante mesmo, a gente criar essa dualidade? Ou o seu personagem é meio bosta mesmo? Por acaso a sua história não funcionou devido ao fato da temática? Ou você não soube desenvolver a temática? A sua história não vingou porque você não estava com tempo ao ponto de trabalhar, de estudar, de criar uma rotina narrativa e assim conseguir terminar a sua história? Por acaso o grande problema foi não conhecer a técnica? Será que o seu grande problema é não ter um leitor beta que ajude você a dar uma opinião que foge um pouco da sua? Seria um fato de não ter uma descrição interessante, não conhecer o arco narrativo, não conhecer o mais, não entender as importâncias de uma conexão entre um world building, um personagem e o enredo? Ser então o desconhecimento das técnicas de produção de sistema mágico? O ponto é você olhar para os seus fracassos e tentar descobrir o que faltam neles para que esses fracassos sejam obras-primas. Claro que não precisa ser a coisa, a criação, a não sei o quê, mas se dentro dos fracassos existe um potencial de desenvolvimento, por que não pegar aquela historinha que está ali jogada, tadinha, aquela sua primeira história que você fala, não tinha habilidade. Ótimo, não tinha. Agora que você tem,
Pegue aquela história e dê um pouco de carinho para ela. Tente descobrir o que te falta. O legal de você revisitar histórias antigas, campanhas antigas, livros antigos, worldbuildings antigos, é você ver o que você tinha naquela época, o que você tem nessa época e perceber: nossa, antes eu não focava em cultura. Agora que eu entendo a importância da cultura e como ela desenvolve na plot, no desenvolvimento do personagem, nos arcos narrativos, nos obstáculos, nos conflitos, nas motivações, no próprio sistema mágico ou na cidade como um todo, perfeito. Então agora eu descobri isso de uma forma mais empírica, que a cidade ou o entendimento das propostas de cultura antropológicas, sociais, filosóficas, fez com que engrandecesse a minha forma de pensar e com isso agora a história funciona. Por isso que eu acho de extrema importância entender os seus buracos. Quando eu estou aqui criando todos os vídeos para vocês, os roteiros para vocês, claro que é algo que muitas vezes eu tenho uma técnica que eu gosto, que eu conheço, que eu me identifico e eu trago para vocês, mas tem muito vídeo que demora para sair porque eu preciso aprender. Eu não vou trazer para vocês qualquer técnica meio merda ou uma técnica que eu vi meio que superficial e trazer para vocês. Se não servir para mim, eu não consigo trazer para vocês. Mas, Rafa, pode ser uma técnica que não funcione para você, mas funcione comigo. Perfeito. Se não funciona comigo, pelo menos eu vou aprender a técnica, incorporar a técnica e fazer um vídeo para vocês falando sobre essa técnica. E isso está diretamente ligado no viés de sobrevivência. Claro que estamos falando de algo de criação de conteúdo, sim, perfeito, muito obrigado. Mas isso não impede de criar uma nova visão para mim. Quando eu trago vídeos para vocês que falam um pouco de filosofia, um pouco de sociologia ou diversos outros pequenos pontos, é porque aquela história, ou aquele comentário, ou aquele princípio, ou qualquer outra coisa, me fez e me transformou, fortalecendo o meu avião. É claro, eu não vou utilizar dos 700 vídeos que eu tenho no canal para construir uma história. Eu não vou usar nem 100 vídeos, conteúdos de 100 vídeos para fazer uma história. Às vezes, quiçá, nem conteúdo de 10 vídeos. Nossa, Rafa, então por que cacetes você faz vídeos e traz pra gente? Porque a ideia é trazer diversas formas. Porque quando um carpinteiro vai fazer um móvel, ele não vai usar um martelo para apertar o parafuso da perna do sofá. Ou no caso, se você não vai usar um grampeador de parede, no caso aquele que a galera usa para colocar lona, para, no caso, bater num prego. Você precisa ter diversas ferramentas para que, com isso, você também tenha a possibilidade de, no momento que precisar de uma ferramenta específica, você ter essa ferramenta específica. Ou, no caso, pelo menos ter alguma coisa lá no seu arcabouço mental, lá dentro do seu subconsciente, de que eu acho que isso existe de alguma forma, então eu acho que tem como eu conseguir. Por isso que eu falo e trago diversas vezes inteligências múltiplas, no caso, filosofias diversas, técnicas diversas ou diversas coisas diferentes. Por quê? Mesmo que não vale um ponto específico, em algum momento vai servir, serviu ou servirá. O legal daqui é que todos os vídeos que eu já trouxe para vocês têm alguma história, algum universo, alguma campanha ou qualquer outra coisa criativa que eu utilizo ou já utilizei para fazer alguma coisa. Tem diversos projetos que eu faço na escola que a técnica que eu uso aqui, eu uso lá. Tem muito aluno meu que utiliza das coisas que eu ensino no canal de World Building para a construção de trabalhos, de projetos. Eu tenho um colega que é arquiteto que a partir de alguns vídeos que eu falei sobre Genius Lost e algumas outras coisas, ele incorporou um pouco mais e agora ele traz uma visão um pouco diferente. Nossa, Rafa, quer dizer que você é cabulosão? Não, mas às vezes uma troca de experiências, uma troca de informação faz com que você engrandeça um pouquinho mais, um pouquinho mais. Coloca mais um reforço nessa asa, um reforço nessa asa, um reforço nessa asa. Claro que entender quais são os seus pontos fracos é o mais importante. Por isso faz com que os seus aviões sempre voltem, mas para os seus aviões sempre voltar, ou você vai estar sempre voando em terras que você conhece,
Ou você pode deixar o avião tão pesado de colocar tantas coisas que não fica interessante. A grande dica dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, não é simplesmente você então caçar todos os seus problemas, caçar todas as suas dificuldades, caçar tudo de tudo de tudo, e você não imaginar o como usar. Celebrar empreendedores bem-sucedidos sem analisar os milhares que falharam leva à falsa ideia de que basta esforço para ter sucesso. Na educação, por exemplo, se você observar apenas os alunos que venceram na vida sem considerar aqueles que não conseguiram, mesmo com um esforço semelhante, você pode reforçar as visões injustas sobre meritocracia. Na saúde, por exemplo, estudos baseados apenas em pacientes que se curaram, ignorando aqueles que morreram ou que abandonaram o tratamento, pode levar a um diagnóstico e a um tratamento mal avaliado. Então aqui a ideia é você imaginar, na hora que você for avaliar o porquê deu certo, o porquê não deu certo na sua história ou na sua criação, não imaginar de que essa história ela deu certo por isso de X ou Y. O legal é você ver aqueles que não deram certo e entender o que foi falho aqui. No caso, a sua história que funcionou foi porque você fez um puta personagem? Ou pelo fato de que você fez uma história minimamente horizontal dentro das necessidades, uma média em todo mundo, e com isso supriu? No momento que você caiu um pouco o nível do seu world building, por exemplo, como o personagem estava lá embaixo, caiu mais a média e a história não funcionou. Não é porque o seu world building está pior. É que, na verdade, o seu personagem sempre foi meio ruim. Mais a sua história, mais a sua narrativa, um pouco mais do seu cenário, fez levantar um pouco o nível, mantendo ele minimamente aceitável. Já participei de diversos concursos literários e participei, no caso eu tenho até alguns livros que eu tenho meu nome junto de alguns escritores, que a história é uma bosta. Que o world building é uma bosta. Só que o personagem é minimamente decente, minimamente cativante, que faz com que a média da história suba um pouco, se tornando minimamente decente. Só que se você baixa um pouco o nível do personagem, não tem mais vantagem nenhuma. Já vi outras histórias, que também eu já participei, que o world building é incrível. Que a história é maravilhosa. Que o personagem ele é maravilhoso. Perfeito. E já vi histórias onde o personagem ele é incrível, numa história incrível, num cenário preto e branco. Não acontece nada. Mas como a história ela é muito introspectiva, foda-se o cenário. Então, beleza. Mas no momento que essa pessoa que participou de um outro concurso de world building que eu estava praticando, ele participou, colocou mais ou menos a mesma história e não chegou nem na primeira, eu não consegui nem chegar na terceira página. Porque o world builder era tão lixo, porque toda a história dele é baseada no personagem, na história, o cenário é uma porcaria e no concurso de cenários não funcionou. Nossa, mas ele não avaliou direito minha história, meus personagens. Claro, porque o meu ponto era o ponto de world building, que é o seu ponto fraco. Que deixava essa história incrível, tripé, personagem, história, world building. Então a grande dica, pessoal, que eu quero trazer para vocês hoje é, claro, desenvolva os seus pontos fortes, mas tentem achar dentro dos seus pontos fracos, dentro dos seus fracassos, aonde você errou. Por quê? Não adianta você sempre se avaliar pelos seus textos corretos, pelas suas construções que deram certo, porque todos os pontos que não deram, todos os seus fracassos literários, foram simplesmente outros desenvolvimentos que você tentou procurar, tentou desenvolver, não conseguiu, ficou nas águas mansas, ficou nas águas rasas, ficou num ambiente mais propício àquilo que você quer desenvolver. E isso não vai fazer com que você consiga desbravar terras distantes, navegar em mares desconhecidos, porque se você não entende qual é o seu ponto de fracasso, você nunca vai ter uma sobrevivência. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando um pouco mais sobre o viés da sobrevivência como uma forma de trazer uma análise mais pontual de um mindset um tanto diferente. Claro que aqui não estou trazendo para vocês diretamente o que e como fazer, mas já começar um pouco uma sementinha, já desenvolver um pouco mais no que vocês podem pensar e deixar de pensar no momento que estiverem construindo. Não pensem que as suas histórias elas são ruins, por isso fracassam.
Às vezes é o quê? Foi dado um tiro num ponto mais frágil e você não conseguiu ir para frente. Ou no caso, você deu uma coisa que foi super certo, porque na hora que foi dado um tiro, acertou num ponto forte seu, então conseguiu ir para frente. Cuidado com as falácias da verdade e as falácias da mentira. Um grande sucesso não significa algo que deu certo. Ou no caso, não é algo que não tem erros, mas é um negócio que funcionou. Da mesma forma que uma história flopada não é uma história que não deu certo, ou no caso, uma história errada. Ela só não chegou no momento certo, no público certo ou no tempo certo. Use a muda suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!